Hoje eu tô com um pouco de alergia no olho, ó, devido ao pólen. Mas mesmo assim, salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Sem delongas, sem demoras. Hoje eu vou passar um pouquinho da minha experiência e contar alguns causos, algumas histórias e falar sobre três pontos que eu acho, três coisas que eu acho importantes para se atingir o sucesso aqui na Alemanha. E eu acho que essas coisas também se aplicam ao Brasil. É claro que para se atingir o sucesso, na minha opinião, existe um conjunto de fatores, entre eles determinação, garra, foco, hard working, ou seja, você trabalhar duro mesmo, 10, 12, 15, 18 horas se for preciso para atingir o seu objetivo. Porém, existem algumas outras coisas que eu acho que são importantes e que fazem completamente a diferença dentro desse escopo, dentro dessa metodologia, digamos assim, de sucesso, principalmente para quem está pensando em morar em outro país, para quem está pensando em morar na Alemanha. Então eu vou começar já o vídeo falando do primeiro ponto aqui, que é... Eu lembro quando eu morava no Brasil, isso há 10 anos atrás, lá em 2012, 2013, e eu já tinha atingido aquilo que eu vislumbrava quando eu era mais novo. Ou seja, com 30 anos de idade, eu já tinha meu apartamento próprio, eu já tinha meu carro na garagem, já tinha uma moto, uma Kawasaki Ninja, tinha uma bicicleta, fazia o que eu queria, era dono do meu nariz, ganhava bem, ganhava 20 mil reais na época como consultor, morava em Curitiba, uma cidade linda, uma cidade limpa, com mulheres bonitas, com povo bacana, ia pra praia, viajava, fazia as minhas coisas, eu estava bem. Trabalhava com uma multinacional, viajava para os Estados Unidos com frequência, e aí 3, 4 vezes por ano participar de projetos, às vezes liderar equipes, tudo pago. Então, teoricamente, o que faltava? Só que na minha cabeça eu queria mais, eu não queria me acomodar, eu não queria deixar esse gostinho, essa situação me deixar confortável, me deixar tranquilo, me deixar estagnado. Eu queria algo a mais. Eu não me acomodei. Meu plano, já falei isso em outros vídeos, era morar na Austrália. Na minha cabeça, o que eu estava já prospectando, o que eu já estava vislumbrando? Se eu conseguir, em pouco tempo, 10 anos de carreira, atingir os meus objetivos aqui no Brasil, eu só preciso replicar o que eu já fiz em outro lugar para atingir nos próximos 10 anos a mesma coisa, ou em menos tempo, claro. E isso já estava pronto na minha cabeça, o meu plano era mudar para a Austrália. Até mesmo porque lá eu já tinha amigos, tenho amigos até hoje. O idioma eu sempre dominei, o idioma inglês, sempre estudei inglês desde criança. Então o cenário já estava praticamente montado, já estava tudo perfeitamente encaminhado. Tirei o visto, inclusive, consegui o visto, paguei pelo visto, paguei 5 mil dólares na época pelo visto australiano, mas não fui, fui para passear. E o destino colocou outros objetivos e outro lugar no meu caminho, né? O destino colocou a Alemanha. E aí eu abracei essa possibilidade, vim porque eu quis, vim porque eu estava apaixonado, já contei essa história, mas vim com os mesmos objetivos que eu tinha quando eu decidi ir para a Austrália. E eu cheguei aqui sem apartamento próprio, sem carro, sem moto, morando de favor com os meus hoje sogros, a casa deles é bem grande, e recomecei. E aí, pouco tempo depois, já contei essa história, fiz um intensivão, vim com um visto para procurar trabalho, em menos de 6 meses arrumei um emprego, consegui aprender o idioma em 4 meses e fui morar em Munique. E lá fui trabalhar para uma multinacional, estava feliz, estava morando na cidade que eu queria, inclusive, minha opinião sincera, Munique é a cidade mais bonita da Alemanha, amo Munique, um dia talvez ainda volte a morar lá. E estava muito contente, estava trabalhando, estava com meu visto estendido, já estava aprendendo mais o idioma, só que mesmo assim eu não estava conformado. Eu comecei a observar que os alemães gostam muito de estudar, fazem mestrado, fazem doutorado, então algumas pessoas, o próprio CIO da empresa que eu trabalhei era doutor,
outras pessoas tinham pelo menos um mestrado, e eu não me conformei. Como eu não tinha a possibilidade, nem o cacife de parar de trabalhar e só fazer um mestrado, só estudar, porque eu tinha conta para pagar, porque eu tinha os meus objetivos, eu não me conformei e resolvi fazer um mestrado privado e à distância, aqui numa universidade alemã. Tive muitas dificuldades no começo, principalmente pelo fato de que eu tinha que me locomover para ir para o trabalho. Eu não trabalhava em Munique, eu trabalhava em Ingolstadt, eles fecharam o escritório e aí eu precisava andar de carro, né? Viajar 100 km para ir e 100 km para voltar quase todos os dias. Quando eu chegava em casa eu estava morto, eu não aguentava mais, eu não conseguia pegar os livros, as apostilas, ainda mais ensino à distância, você precisa ter uma energia a mais, você precisa ter um empenho a mais, e eu não tinha. E aí eu comecei a ficar naquela situação frustrante, e aí vem a terceira dica: muda. Era preciso mudar aquela situação. Eu não estava conseguindo entregar aquilo que eu precisava, atingir aquilo que eu precisava, e só uma mudança radical traria aquilo que eu precisava. A minha primeira opção, claro, era mudar de trabalho, obviamente e logicamente para uma empresa em Munique. Só que a minha namorada, até o momento, hoje minha esposa, não estava conseguindo arrumar emprego na área dela, ela é professora, porque ela estudou em Hessen. A gente decidiu vir para Hessen. Ou seja, não me acomodei, não me conformei, mudei. Vim para Darmstadt, consegui dar um gás no meu mestrado, consegui achar um trabalho onde eu saía às 5, chegava em casa às 5h30 e sentava o pau nos estudos, concluí o meu mestrado em praticamente aí mais um ano e meio. Minha tese de mestrado foi escrita em 2 meses. Tive uma nota aí 1,5, sendo que a máxima é 1, e terminei com chave de ouro. O meu trabalho, por outro lado, eu estava ali, eu precisava ter um empregador para conseguir o tempo para naquele momento, posteriormente, tirar o visto definitivo, que foi o que aconteceu. Tendo o visto definitivo, tudo fica mais fácil. Eu não dependia de nenhum empregador para continuar trabalhando, continuar residindo aqui na Alemanha. E eu não estava feliz com a empresa. Era uma empresa com muitos problemas políticos, com muita guerrinha de ego, não tinha estrutura. Havia me prometido um plano de carreira quando eu entrei para a empresa e depois eu vi que era tudo conversa para boi dormir. E aí de novo veio esse pensamento: não vou me acomodar aqui, não vou me conformar, é hora de mudar. E aí o que aconteceu? Muitos de vocês que já me acompanham aqui há alguns anos sabem, eu planejei uma viagem de volta ao mundo com a minha esposa, isso no final de 2019, é a viagem para acontecer em 2020. Em 2020 saímos para viajar, veio o corona, nós fomos resgatados no Camboja, tem vídeos aqui no canal e etc. sobre essas histórias, e aí a gente voltou para a Alemanha. E aí eu estava desempregado, estava com bastante tempo, estava com dinheiro que eu não gastei da viagem e mais uma vez eu não me acomodei, não me conformei e resolvi mudar radicalmente. Como eu já havia feito mestrado e estava querendo entrar na área de gerenciamento, na parte de TI, eu comecei a aplicar exatamente para essas vagas. E em paralelo comecei a fazer cursos. Então peguei o dinheiro, comecei a investir em curso, comecei a estudar, estudei Scrum, estudei outras metodologias de processo e estava ali tirando certificação, estudando em casa, enquanto a pandemia estava rolando solta e a gente estava em lockdown e todo mundo estava na internet chorando e reclamando. E aí, pois muito bem, passou um tempo, o mercado começou a se abrir novamente, isso aí foi em meados de junho, então eu fiquei teoricamente aí uns 3 meses me concentrando, me dedicando a esse meu novo plano e em junho eu consegui uma vaga como gerente numa multinacional, prestando serviço para uma empresa alemã, uma empresa de consultoria internacional. Então foi uma experiência muito bacana. Eu gerenciava uma equipe aqui na Alemanha de 4 pessoas e mais uma equipe na Índia de 5 pessoas. Foi um desafio enorme porque eu não tinha, era meu primeiro cargo gerencial, então eu não tinha muita experiência prática em gerenciar equipes assim, ainda mais à distância, considerando a diferença de cultura, a diferença de fuso, pessoas na Índia, pessoas aqui na Alemanha.
Então foi um desafio muito bacana, assim, muito legal mesmo, que me trouxe bastante experiência, me engrandeceu profissionalmente. Só que eu não estava conformado, só que eu não queria estar numa zona de conforto ali. E foi exatamente durante essa época que eu e o meu sócio fundamos a Alemanha Investimentos, que é a nossa empresa de assessoria financeira para estrangeiros, em especial para brasileiros aqui na Alemanha. Então, mais uma vez, se você não conhece, olha o nosso site www.alemanhainvestimentos.com e o nosso Instagram, Alemanha Investimentos, para a gente te ajudar a se estruturar financeiramente aqui na Alemanha. E eu fui levando esses dois mundos, ou seja, uma empresa recém-fundada, onde só tinham duas pessoas, eu e o meu sócio, e a minha carreira de gerente de TI ao mesmo tempo. Então eu acordava 6 horas da manhã com a minha esposa, estudava, tomava café, entrava para o trabalho à distância, né, remoto, 7h30 da manhã. Quando era 4h30, 5 horas, eu desligava o computador, comia alguma coisa, e quando era 6h30, 7h, eu já começava o segundo turno, ou estudando, ou já trabalhando, aprendendo com meu sócio, fazendo assessoria e etc, até 8, 9 da noite. Essa foi minha rotina por praticamente 2 anos e meio, né? Até ano passado eu largar a TI e me dedicar só à Alemanha Investimentos. Hoje a empresa cresceu, somos aí 6 pessoas, né? Temos aí mais de 1.000 clientes, então a empresa está prosperando, graças a Deus, pelo esforço, por todo o mindset, por todo o não conformismo, por toda a não aceitação que eu tive ao longo da minha carreira e ao longo de vários anos, onde eu trabalhei para grandes empresas, mas eu não me via fazendo a mesma coisa sempre, para o resto da minha vida. Bem, para fechar esse vídeo, que eu acho que eu botei bastante informação aqui, bastante experiência aqui, pensem sempre nisso, não se acomodem, não achem que já atingiram o topo, almejem sempre mais, não se conformem. Se existe uma situação ruim, eu passei por várias situações de trabalho, situações onde me prometeram coisas e nunca me deram. Não, você vai ter uma carreira, não, você vai viajar, não, você vai comandar um time. Nunca aconteceu. O que eu fiz? Mudei. Meu pai, quando era vivo, ele dizia a seguinte frase que eu vou levar para o resto da minha vida: nada muda se você não mudar. É isso. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.